Sempre que uma comunidade completa aniversário, principalmente em anos assim tão fechados como os 40 anos, sem dúvida, como a gente já falou aqui em tantos outros momentos, esse é um momento de olharmos para trás e de reconhecermos, tudo que Deus já fez por nós. Desde os primeiros passos até os dias de hoje, nós com certeza podemos reconhecer que foi o Senhor quem nos sustentou, foi o Senhor quem nos fortaleceu, quem nos fez crescer como essa comunidade de fé. Agora, esse também não é um tempo apenas de olhar para trás, não é apenas de olhar para o passado e agradecer. Também é o momento de olharmos para o futuro, sonharmos ainda mais com essa igreja. Agora, nem esse saudosismo, que é bom, e nem essa expectativa, que é melhor ainda, podem nos tirar do foco. Nós precisamos sempre manter os nossos olhos voltados para Cristo. Quando olhamos para Cristo, nós encontramos direção, encontramos força e segurança, mas quando nós tiramos os olhos dele, nós corremos o risco de confiar muito mais nas nossas estratégias do que no próprio Deus. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no tempo do profeta Samuel. Durante muitos anos, eles enfrentaram dificuldades porque estavam depositando a sua confiança no lugar errado. Em vez de buscar a Deus de todo o coração, acreditaram que manipular o Senhor poderia garantir vitórias. Por exemplo, carregando a arca da aliança para as batalhas. Mas eles aprenderam que Deus não é um amuleto ou um símbolo vazio. Ele quer o nosso coração e não apenas as nossas tradições. Por isso, nessa noite, eu quero ler com você o texto que já ouvimos aqui nessa noite, mas que a gente quer meditar com mais profundidade. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 2 a 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 a 12. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Para a gente entender muito bem esse texto, deixa eu te falar o que estava acontecendo aqui exatamente. Se você ler os primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, principalmente os capítulos 4, 5, 6 e 7, nós temos um grande foco na Arca da Aliança. Você provavelmente sabe o que é isso, mas se você não lembra, o que era a Arca da Aliança? Era uma grande caixa que ficava dentro do tabernáculo, dentro do santuário, e ela era uma espécie de memorial, ela representava a presença do Senhor e o trono de Deus.
Acontece que, ao longo do tempo, enquanto eles estavam se ajustando ali na terra prometida, o povo começou a fazer daquela arca uma espécie de amuleto da sorte. Eles passaram a confiar muito mais na arca do que no Deus da arca. Tanto é que, em certo momento, no capítulo 4, eles estavam batalhando contra os filisteus e estavam perdendo. Até que alguém teve uma ideia: vamos levar a arca para a batalha conosco. Se a arca estiver conosco, nós não vamos ser derrotados. Então eles levaram a arca com todo cuidado. E sabe o que aconteceu? Foram derrotados. Mas quer saber o que é mais curioso nessa história? É que o nome do local onde eles foram derrotados com a presença da arca era Ebenezer. Guarda essa informação aí com você. A arca da aliança ficou então nas mãos dos filisteus durante 7 meses. Mas ela causou ali uma grande tribulação, a ponto deles chegarem à conclusão que ela precisava ser mandada de volta. Virou uma espécie de batata quente ali. E é aí que começa, então, o capítulo 7. Os israelitas colocaram a arca na casa de Abinadab, numa cidade chamada Criate Jearim, e deixaram ela lá por 20 anos. Mas sabe o que eles perceberam? Que a arca voltou para o domínio deles, mas as coisas não melhoraram. Veja aí o que diz o final do versículo 2, né? Chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha que interessante, o povo poderia ter culpado a arca, a ausência da arca da aliança, porque ela ficou 7 meses na terra dos filisteus. Eles poderiam ter pensado: enquanto essa arca estiver lá, a nossa situação não mudará. E quando a arca volta, nada melhor ainda. Talvez eles tenham começado a pensar que o grande problema deles eram os filisteus. Mas essa também não era a raiz do problema. Inimigos sempre existiriam. Mas a verdade é que o grande problema era interno. O coração deles estava afastado de Deus. Foi só quando perceberam isso que eles começaram a lamentar e a buscar ao Senhor de verdade. Eles entenderam que não bastava ter a arca por perto. Era necessário um arrependimento sincero, era necessário voltar o coração e mudá-lo de maneira genuína para o Senhor. É aí que reaparece uma figura muito querida nossa, que é o Samuel. Vejam, se você perceber, se você ler toda a história desde o capítulo 4, você vai perceber que Samuel não é citado. A última vez que ele aparece é lá no capítulo 3, na nossa história tão conhecida, que Deus chama e o convoca para falar contra a família de Eli. E depois disso, o narrador tira o foco de Samuel, deixa ele um pouco de lado, para focar nessa questão das batalhas e da arca. Talvez um dos motivos pelos quais Samuel tenha reaparecido só agora é porque somente agora o povo estava deixando de confiar na arca e voltando a confiar no Senhor da arca. É somente quando eles começam a lamentar diante do Senhor que Samuel vem com uma palavra para a vida deles. E o que ele diz no versículo 3? Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel, como um profeta levantado por Deus, foi extremamente sensível, conseguiu enxergar qual era o verdadeiro problema daquele povo. Ele não diz: olha, fiquem tranquilos, a partir de agora está tudo certo, porque a arca já voltou para nós. Ou vejam, primeiro nós precisamos vencer os filisteus para então termos paz. Em vez disso, Samuel lembrou ao povo que o verdadeiro problema era espiritual. Os seus corações estavam distantes de Deus. Antes de qualquer mudança externa, eles precisavam se arrepender de verdade e se voltar
para o Senhor. E o arrependimento que Samuel fala aqui tem dois aspectos. Primeiro, um interno e o outro externo. O aspecto interno é a decisão que nós tomamos de nos voltar para Deus. É aquilo que não pode ser visto por ninguém, apenas por Deus. Não importa se eu choro ou não, se é emocional ou não, o que importa é a sinceridade do coração diante do Senhor. Mas há também um arrependimento externo. Samuel disse que se o povo quisesse realmente voltar para o Senhor, voltar para Deus, eles precisariam abandonar os deuses estrangeiros. Ou seja, o arrependimento verdadeiro, o verdadeiro retorno ao Senhor, se reflete em ações. Se alguém se arrepende de verdade dos seus pecados, isso será demonstrado em sua vida. E o que será que é mais importante? O arrependimento interno ou externo? Na verdade, meus irmãos, não tem isso de mais importante. Os dois andam juntos. O arrependimento verdadeiro começa no coração, é verdade, mas ele é confirmado, ele é externalizado através das nossas atitudes. E é por isso que Samuel fala primeiro sobre voltar o coração para o Senhor e depois sobre remover os ídolos. O povo de Israel queria, é verdade, servir ao Senhor, mas também manter os seus deuses. E não se enganem, muitos de nós fazemos o mesmo. Queremos seguir a Deus, mas sem abrir mão da nossa própria vida. Dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas nós queremos decidir sozinhos as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos caminhos. Queremos servir a Deus, mas sem abrir mão do dinheiro como segurança para a nossa vida. Confiamos em Deus com os nossos lábios, mas a nossa verdadeira paz está lá, no saldo da nossa conta, e não na sua providência. Queremos caminhar com Deus, mas sem abandonar os nossos pecados de estimação, pequenas mentiras, ressentimentos guardados, hábitos impuros, vícios escondidos, coisas que sabemos que desagradam ao Senhor, mas que não queremos soltar. Queremos viver para Deus, mas sem abrir mão da aprovação das pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos mais medo de desagradar os nossos amigos, nossos familiares ou colegas, do que de desagradar ao próprio Senhor. No entanto, o texto vai nos mostrar que Deus não aceita essa divisão. Ele diz claramente: vocês devem me servir e somente a mim. Samuel estava chamando o povo para um compromisso total com Deus. Eles precisavam abandonar tudo que competia com o Senhor em suas vidas e se entregar inteiramente a Ele. E vejam, queridos, talvez um dos grandes milagres que a gente pode enxergar aqui nesse texto é que Israel realmente abre o coração. Israel realmente responde de maneira favorável a esse clamor de Samuel. Eles tomaram a firme resolução de tirar dentre eles os ídolos e servir somente ao Senhor. Meus irmãos, um super cuidado que nós precisamos ter ao ler esse texto é achar que ele fala simplesmente de um povo distante, numa cultura distante que não tem nada a ver com a gente. Achar, inclusive, que aquele povo, desculpa da palavra, era meio burro, sabe? Tipo, era só não servir aos deuses. É óbvio que não vai dar em nada se curvar diante de uma estátua de Baal ou de Astarote. É óbvio que isso é uma quebra dos 10 mandamentos. É óbvio que isso vai afastar a gente de Deus. Mas eu quero que a gente vá um pouco além e entenda por que é que as pessoas faziam isso. O grande problema, meus irmãos, não estava somente em ter aquelas estátuas ali com eles, em se curvar diante delas. Claro, isso era um grande problema, mas não era somente isso. O grande problema estava nos objetivos por trás disso, nas intenções por trás disso. Por trás da adoração a Baal, por exemplo, estava a questão do sucesso financeiro
e da prosperidade. Naquela época, se você fosse um fazendeiro, quisesse colheitas bem-sucedidas, se quisesse ganhar muito dinheiro na sua fazenda, você teria que ter um bom clima para a sua colheita produzir. Então, o que é que você faz? Você faz seus negócios com o Deus do clima, com Baal. Então, quando um fazendeiro israelita queimava incenso diante de uma estátua de Baal, ele não estava pensando, eu adoro Baal. Não. Ele estava pensando, eu preciso muito de dinheiro, eu amo dinheiro. A mesma coisa para Astarote, a deusa do sexo, da fertilidade. E aí? Será que isso não existe hoje em dia? Não temos pessoas adorando o dinheiro? Pessoas adorando a imoralidade sexual? Claro que temos. A adoração a Baal e a Astarote apenas assumiu outras formas em nossos dias. Nós vemos isso acontecendo quando as pessoas idolatram o seu trabalho, idolatram o seu sucesso. Pessoas que abrem mão de suas famílias, que sacrificam sua saúde e até mesmo seus próprios valores em busca de riquezas e status. Trabalham sem limites, colocando dinheiro acima de tudo. Pessoas que trapaceiam, que mentem, fazem qualquer coisa para enriquecer rapidamente, mesmo que isso prejudique os outros. Há um desejo incontrolável de acumular bens, acreditando que a felicidade vai estar em possuir mais. O dinheiro deixa de ser um meio e passa a ser um fim em si mesmo. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja, tá? Quando nós acreditamos que Deus nos deve alguma coisa. Eu trabalho aqui, canto no coro há anos e anos e anos. Ele precisa me dar alguma coisa como prova da sua bênção. E a Astarote? Como é que a adoração a Astarote se dá hoje? Transformada em pornografia e na exploração sexual. A internet está cheia, repleta de conteúdos que escravizam milhões de pessoas, destruindo casamentos, levando à objetificação do ser humano. Inclusive, meus irmãos, centenas de matérias que a gente pode ler aí falando sobre como os psicólogos estão preocupados com as gerações Y, Z e Alfa, porque elas estão aprendendo sobre sexo com a pornografia, que não é sexo, mas é uma deturpação, é uma banalização da relação sexual. Cada dia mais nós vemos sendo disseminada a ideia de que o sexo pode ser vivido sem responsabilidade, sem compromisso. Isso leva a corações feridos, a lares destruídos. A cultura atual ensina que a nossa identidade está nos nossos impulsos sexuais e não em quem Deus nos criou para sermos. Adoração a Astarote. Mas assim como no tempo de Israel, Deus nos chama a abandonar esses ídolos modernos, que só nos destroem, que só nos arrasam, só nos levam cada vez mais fundo. Ele nos chama para confiarmos nele profundamente, completamente. O texto continua e mostra como Samuel, além de profeta, passa a exercer também o seu ofício de sacerdote. Ele convoca o povo para se reunir numa região chamada Mispa, e ali ele ora pelo povo. E enquanto isso está acontecendo, os filisteus começam a cercar Israel. Eles ficam sabendo e decidem atacar. Mas dessa vez, olha só o que os israelitas pedem a Samuel no versículo 8. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Vejam, eles não olham mais para a arca em busca da salvação. Eles não olham mais para os filisteus, vendo o grande desafio que estava na frente deles. Mas eles olham agora para o Senhor. E sabe o que Samuel faz? Samuel decide sacrificar um cordeiro ao Senhor. Vejam que não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro que ainda mamava. E
todo esse ato, meus irmãos, tem um simbolismo muito grande. Aquele cordeirinho que ainda mamava, nunca machucaria ninguém. Ele teve a sua garganta degolada, seu sangue derramado, seu corpo cortado e a sua carcaça queimada. Sabe por quê? Porque Samuel e toda a nação de Israel estavam dizendo: olha, é isso, Senhor Deus, que nós merecemos. Esse é o castigo que deveria vir sobre nós. Mas obrigado, Deus, por aceitar o castigo deste cordeiro inocente. Vocês já ouviram essa história em algum lugar, né? Parece com alguém que você já ouviu falar? Queridos, nós só temos acesso a Deus porque um cordeiro inocente foi morto em nosso lugar. Porque alguém sem pecado e inocente foi sacrificado e recebeu o castigo no meu lugar, no seu lugar. Nós só temos acesso a Deus por causa do que Jesus fez por nós, substituindo-nos. Percebam aí nos textos, irmãos, que quando o cordeiro morre, a história muda. Quando ele é sacrificado, a história muda. Os filisteus, que foram com tudo tentar atacar, cercar aquele povo, de repente ficaram amedrontados. Por quê? Versículo 10, trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus. Eles tinham tudo para ganhar essa batalha. Os israelitas estavam lá, ocupados no ritual de purificação, de arrependimento, estavam cercados. Os filisteus poderiam muito bem pegar as suas armas e subjugá-los. Poderiam pegá-los numa grande emboscada, mas alguma coisa naqueles trovões deixou eles extremamente amedrontados. Esse é outro detalhe do texto que muitas vezes a gente deixa passar. Vocês lembram que eu falei que Baal era o deus do clima, o deus do tempo? Inclusive, em alguns achados arqueológicos, nós temos estátuas que simbolizam Baal segurando trovões. Quando o tempo fechava, quando havia relâmpagos, eles acreditavam que era Baal falando. Mas vejam no texto que naquele dia, de alguma forma, eles concluíram que não era Baal. Aqueles trovões não eram coisa de Baal. Não era Baal falando, mas sim o Deus dos israelitas, mostrando quem realmente estava no controle. Quem era realmente o Senhor do tempo, o Deus dos exércitos. E o que Deus está deixando claro para os israelitas aqui, meus irmãos, Ele está dizendo: olha, confiem em mim, não se preocupem com os seus inimigos, não olhem para si mesmos, não confiem em amuletos, confiem em mim. E é por isso que a partir daqui, no livro de Samuel, tem um tema que vai se desenvolvendo até o livro das crônicas, passando por toda a história do povo. Sabe qual é? O Deus que luta as nossas batalhas. Muito antes do povo lutar, é dito: o Senhor lutou as batalhas do povo. Quando confiam no Senhor, quando se entregam a Ele, quando têm seus corações direcionados para Deus, antes mesmo deles irem à luta, o próprio Deus vem como um guerreiro e luta as suas batalhas e os capacita a vencerem. A partir daqui também, meus irmãos, Deus usa Samuel não só como um profeta e um sacerdote, mas como um líder político que lidera o povo nas batalhas, que ajuda a resolver algumas questões internas. Naquela época, esse cargo era chamado de juiz. Samuel julgava o povo, inclusive ele foi o último juiz de Israel. E a primeira decisão de Samuel como juiz foi erguer um altar, erguer uma pedra que serviria como memorial. E ele chamou aquela pedra de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Junta as duas informações então que eu dei para vocês, e vejam que houve uma ressignificação muito importante.
Antes, em um local chamado Ebenezer, Israel havia sido derrotado, porque confiava na arca como se fosse um amuleto, em vez de confiar no próprio Deus. Agora, após a vitória dada pelo Senhor, Israel ergueu um novo memorial e o chamou novamente de Ebenezer. Dessa vez não porque confiava no objeto sagrado, mas porque reconheceram que Deus, e somente Ele, era a sua verdadeira pedra de ajuda. Ali naquele local, Israel se voltou ao Senhor e se dedicou completamente a Ele. Aquela derrota anterior os ensinou que a confiança deveria estar em Deus e não em símbolos ou rituais vazios. Agora, ao erguer a pedra memorial, eles declaravam: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse era um testemunho de fé, de gratidão, de dependência total de Deus para o futuro. Toda vez que eles estivessem naquele local, vissem aquela pedra, seriam lembrados da fidelidade de Deus, renovariam a sua confiança nele. Então aquela pedra não era simplesmente um símbolo do passado, mas era um lembrete constante que Deus continuaria a ajudá-los em sua caminhada. Sempre que enfrentassem dificuldades, poderiam olhar para aquele memorial e lembrar-se de que a mesma poderosa mão que os livrou dos filisteus ainda estava com eles. Ebenezer não era apenas uma marca de vitória, mas era um convite contínuo à fé e à obediência ao Senhor. Queridos, assim como Israel precisava de um guia para liderá-los, julgar suas causas, interceder diante de Deus por eles, a Bíblia vai nos dizer que nós também precisamos de um grande mediador. Samuel, ao exercer os papéis de profeta, sacerdote e juiz, apontava para alguém muito maior que ele e que ainda viria. Esse alguém é Jesus Cristo. Foi o que celebramos aqui nessa noite. Diferentemente de Samuel, Cristo não apenas exerceu esses 3 ofícios, mas também os aperfeiçoou. Jesus foi o profeta definitivo que revelou a plena vontade de Deus, trazendo luz e verdade ao mundo. Ele foi o sacerdote perfeito, que mesmo nos momentos mais sombrios da sua própria vida, intercedeu por nós e ainda continua intercedendo. Ele é o Rei soberano, que governa com justiça e poder, conduzindo o seu povo com fidelidade e amor. Mas Cristo é mais do que um guia, meus irmãos. Ele é o próprio sacrifício que nós precisávamos para que Deus se tornasse favorável a nós. A sua entrega voluntária na cruz, derramando o seu sangue em nosso lugar, garantiu a nossa redenção. Por meio dele, Deus derrotou os nossos verdadeiros e mais potenciais inimigos: a morte, o inferno, o pecado e o diabo. E agora nós podemos dizer que somos libertos e capacitados a enfrentar as nossas batalhas diárias, sabendo que Deus luta por nós. Assim, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Ebenezer. Ele é a pedra sobre a qual nós estamos firmes. Ele é o fundamento inabalável da nossa fé. Toda vez que nós olhamos para Cristo, nós lembramos que até aqui o Senhor nos ajudou e que Ele continuará sendo a nossa força e salvação. Por isso, meus irmãos, ao celebrarmos 40 anos de organização dessa igreja, nós também declaramos Ebenezer. 40 anos contam histórias. Ouvimos aqui nessa noite que lembramos das lutas, das lágrimas, das decisões difíceis, das orações silenciosas, dos livramentos visíveis. 40 anos nos lembram que tivemos cultos simples no início, mas nos contam também crescimento,
contam fidelidade de Deus ao longo das décadas. E se nós estamos aqui hoje, não foi simplesmente porque nós fomos mais fortes, porque nós somos mais inteligentes, fomos mais capacitados, fomos mais organizados, mas porque o Senhor nos ajudou. Aniversário não é apenas memória, mas é também direção para o futuro. Assim como Israel precisou confiar, renovar a sua confiança no Senhor depois da vitória, nós também precisamos renovar a nossa. E o mesmo Cristo que sustentou essa igreja por 40 anos é o Cristo que continuará conduzindo os próximos anos. Nós não confiamos nas estruturas, não confiamos na nossa tradição, não confiamos em nossa própria história, mas confiamos naquele que é o nosso Ebenezer, a pedra viva na qual nós estamos firmes. Por isso, que essa grande celebração que iniciamos hoje não seja apenas um ato de olhar para trás, mas seja um compromisso renovado. Que cada um de nós aqui, cada família aqui representada, possa lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. E que nós queremos continuar servindo ao Senhor de todo o coração. Que essa igreja continue olhando para Cristo como o profeta que nos ensina, como o sacerdote que intercede por nós e como o rei que nos governa e que dirige a nossa história. E assim, quando as próximas gerações que nós ouvimos aqui celebrarem os 50, 60, 70 anos dessa comunidade, que assim como nós estamos dizendo aqui, eles também possam dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus te abençoe.